Estamos entrando numa famosa Semana Santa. E, curiosamente, junto com uma epidemia inigualável, que abala todas as pessoas. Então, tudo isso gera um pouco de desconfiança ou de um assunto um pouco complexo. A Semana Santa, tendo à vista o sistema paralelo que acontece na sociedade, ou a pandemia, o famoso Covid-19. Então, a Semana Santa em si, os 7 dias, não são necessariamente dias da semana. São os 7 pontos iniciáticos que o buscador tem que percorrer para alcançar o 7º ponto. Mesmo uma simples meditação, quando a pessoa tenta meditar, é necessário que ela relaxe. Quando ela relaxa fisicamente, ela avança um nível. Ela relaxa a parte física e vai conseguir relaxar a parte mental, depois a parte causal, depois a parte interna. Então, são 7 níveis subconscientes. O mesmo trabalho paralelo significa que a gente vai, a partir da escola iniciática, as propostas alquimistas, elas vão nos dar um trabalho de trabalhar exatamente os 7 pontos internos nossos. Não é necessariamente dia da semana, sim os 7 planos existenciais que temos que percorrer. Cada um deles corresponde a um ponto sagrado do processo iniciático. Então, para alcançar essas situações, nós temos que atingir o topo, que é o 7º plano. Isso é um trabalho a longo prazo, com técnicas, com chaves importantes que vamos desenvolver durante esse período, durante essa manifestação. Porque a essência da nossa proposta é a autorrealização íntima do ser. Ele percorre 7 planos internos para alcançarmos essa autorrealização, uma religação com o nosso real ser, através da nossa consciência. Essa espécie cerimonial que existe, que é praticada pelas religiões, ela também, no seu princípio, era essa situação desses 7 planos internos. Mas com o tempo foi perdendo a característica e transformou-se em uma coisa externa, uma coisa ritualística externa, sem o sentido interior de cada um de nós. Então, 7 planos a ser percorrido. E, curiosamente, no 7º dia, no próprio processo de Gênesis, fala que o Senhor descansou. Na verdade, o 7º dia significa um estado de relaxamento absoluto. O descansar significa estar repousado psicologicamente e emocionalmente para palmilhar os terrenos mais sublimes do ser. Um dos quadros mais reproduzidos no mundo é a Santa Ceia. Da Vinci, na sua genialidade e sua leitura iniciática, consegue colocar esses 12 apóstolos caracterizados como o trabalho interior que cada um tem que levar. Os 12 apóstolos simbolizam os 12 trabalhos de Hércules, simbolizam os 12 cavaleiros da Távola Redonda. E no tarô, o número 12, que é o apostolado ou o trabalho interno. Então, os 12 correspondem a isso. Essa situação, cada um deles tem um significado, que eu vou tentar apresentar daqui a pouco. Encontramos a figura de Pedro, que os religiosos consideram o primeiro Papa da Igreja Católica Romana. Na verdade, Pedro nem era o nome dele era Simão. Agora, pelo menos, era Pedro. Pedro significa pedra, ou seja, pedra filosofal. Então, dentro de nós, nosso composto do ser, nós temos uma parte do nosso real ser que pretende, nos estimula a nos trabalhar na castidade científica. Então, a simbologia do Hierophante Pedro é sobre a sexualidade. Quem estudar detalhadamente o Evangelho vai encontrar que Pedro era um homem casado. Pedro era um homem casado. Ninguém quer saber o estado civil do Pedro, mas está dando um recado para nós que ele era um homem que praticava a sexualidade não vulgar, não profana, sim a suprassexualidade.
Essa é a característica do Pedro que temos que trabalhar no nosso mundo interno. Petrificar, ou a pedra filosofal ser burilada por todos nós no nosso trabalho de castidade científica. João, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então é o Verbo. Toda pessoa que transmuta a energia sexual adquire, de certa maneira, o dom do Verbo. Então a fala é importante no nosso trabalho. Interessante que pouca gente presta atenção na sua fala. Quando ensinamos a técnica de autoobservação aqui na associação, as pessoas não cogitam de ouvir sua própria voz. A voz emite certos fatores interessantes que o interlocutor percebe a veracidade não daquele fato. E o verbo é muito interessante na nossa vida porque a fala ela pode se caracterizar como uma certa arma. Se nós souber conversar, souber organizar nossa fala e saber ser inspirado, com certeza tocamos a consciência do interlocutor. Caso contrário, nós vamos aniquilar qualquer possibilidade de retorno. Então, o verbo na nossa vida é importante. E mais importante é saber falar e saber calar. Muitas vezes a gente acha que falando demais convence, não convence. Saber ser sintético na fala é falar com objetividade. E saber ouvir é uma arte refinadíssima. Falar é fácil, né? Mas ouvir e não interpretar, ouvir o que o interlocutor está dizendo. Isso é importante. Também as palavras amargas, as palavras ditas com certa paixão negativa, produzem um efeito negativo no interlocutor. Nós podemos construir com o verbo ou destruir. Segundo o mestre Samael, muitas pessoas estariam vivas, não seriam viúvas se o seu marido ou a esposa não fosse tão agressivo em certos momentos. Que a pessoa segura aquilo, fica guardando, fica criando um veneno interno. Então o verbo é importantíssimo. Então os maiores oradores de todos os tempos são grandes faladores, porque eles têm uma potência sexual incrível, carisma. O carisma não é uma coisa que se adquire, que se inventa. Carisma é uma coisa interna. Os grandes oradores têm uma certa força sexual. Então, existe uma ligação íntima entre a laringe criadora e o verbo, e o aspecto sexual. Então, a pessoa, a criança, quando o adolescente, um pouco da pré-adolescência, ele desenvolve a voz, há uma alteração vocal, simbolizando essa situação. Então, saber falar e saber calar. E também utilizar o verbo nos mantras. Os mantras são fundamentais no nosso trabalho. Os mantras vibram nas 7 chakras fundamentais da nossa vida. Para meditar, o mantra funciona muito bem. Para relaxar, outro mantra. Para ter experiências astrais, temos vários mantras. Então, o João significa eu amo, que é um mantra utilizado várias vezes em nossas práticas aqui internas da nossa associação. André, os 3 fatores de revolução de consciência. É impossível conquistar os graus iniciais mais elevados sem praticar os 3 fatores. É necessário morrer, o ego tem que morrer, transmutar a energia sexual e ajudar a humanidade. Muitas pessoas interpretam que faz de maneira solo, individual. Não dá. Eles têm que ser feitos concomitantemente, e o André simboliza exatamente um trabalho correto em morrer, nascer de novo pela energia sexual e ajudar a humanidade. E a humanidade não precisa de remédios, ela precisa de soluções inteligentes e conscientes. Essa é a questão do André. Tomé, o incompreendido, um dos incompreendidos, porque ele é caracterizado pelos intelectuais como cético, porque ele teve que, em tese, não acreditou que o Cristo tinha ressuscitado. Então ele teve que ver as chagas das mãos do Cristo. Então significa aquele que investiga, ele não é crédulo nem incrédulo, é investigador. Todos nós buscadores da verdade, nós podemos ser incrédulos nem incrédulos, e sim buscadores, examinar os fatos, que queremos ter uma experiência astral, sair em astral, ver lá como é que é, ter uma experiência de morte do ego, ver como é que funciona, de uma forma objetiva e prática. Não se trata de um ceticismo materialista. Essa é o André dentro de nós, no nosso trabalho interno. Tiago Maior representa exatamente os mistérios maiores ou o processo iniciático interno, a criação de corpos solares. Muita gente viaja e vai para a Espanha, eu sei de pessoas que vão para a Espanha, visitar o Caminho de Compostela.
Na verdade, não tem nada lá, o caminho interno. Ele mostra um caminho que é trabalhar criando corpos solares, sair do estado lunar que todos vivemos. Felipe, meu antigo isso, né? Falei para os nossos queridos monitores que Filipeta, o Felipe, saía um bolinho, saía duplo, duplo. Então, uma coisa dupla, ou seja, nós somos duplos, nós podemos sair em astral. Ele é o mestre em viagem astral. Então, nos ensina o Evangelho de Filipe como viajar pelos mundos suprassensíveis. Vai escalando os mistérios das viagens internas e conhecer os mundos paralelos. Essa é a função do apóstolo Filipe. Mateus, a expressão que cabe a Mateus é o anfiteatro da ciência cósmica, não a ciência vulgar. Nós vemos hoje em dia a ciência se batendo atrás de vacinas, antivacina, pró-vacina. A vacina pode dar efeito negativo, não pode dar efeito positivo. A tal vacina é boa, a tal vacina não é boa. A ciência, o anfiteatro da ciência cósmica vai mostrar que esse processo que acontece na humanidade é uma resposta à atitude das pessoas humanas. De violar o planeta, violar a sexualidade, violar os princípios enormes do cosmos. Então, a ciência pura como a pessoa transcende a banalidade e consegue equilibrar a vida material e a vida interna. É a proposta do Mateus. Simão, o plano mental. A mente tem que ser trabalhada. Nós somos todos vassalos de uma mente conturbada. Temos uma aula chamada exatamente Centro Intelectual, o Batalhar de Raciocínios. Simão nos ensina a aquietar e serenar a nossa mente. A mente deve ser, ela é um instrumento útil desde que obedecendo aos ditames do ser e não do ego, e não dos egos que dominam nosso interior. Então Simão ensina a técnicas especiais de ter domínio sobre a mente, concentração, imaginação criadora e profunda inspiração. Judas Iscariotes, esse sim, estamos praticamente hoje no salve, aleluia. Dizem que fazem malhação ao Judas. É uma injustiça enorme, que Judas Iscariotes, depois do mestre Yeshua Ben Pandirá, tinha o maior grau esotérico de todos eles. Ele era mestre na dissecação do ego. E no anfiteatro da ciência cósmica, ele representou o papel mais difícil, que é o de traidor. É uma representação aquilo, nunca aconteceu aquela traição. É óbvio, qualquer um que vê como que o Jesus não sabia que ele ia ser traído. Claro que sabia, foi combinado. Ele precisava ser traído para mostrar que a traição faz parte da vida. Nós todos queremos ser só bem tratados, bem conduzidos, bem paparicados. A traição desequilibra a nossa estrutura sexual e nos mostra um caminho correto de reequilibrar. No meio dos traidores, a gente sente defraudado, se confiou numa pessoa e nos traiu. Então a decepção é enorme, não sabemos que erro que cometemos. Então, o processo do Judas é fundamental na morte do ego. Vou encontrar agora a crucificação. Encontramos os famosos personagens que ficam ao lado do Mestre Jesus. Dimas e Gestas. Dimas, o bom ladrão, Gestas, o mau ladrão. Isso explicado por alto não quer dizer nada, parece uma sopa de letras. Mas se entender que a crucificação é interna, nós temos que nos crucificar internamente e estudar nosso bom e mau ladrão. Fatalmente, o bom ladrão é o nosso real ser, porque o nosso fogo sagrado, a nossa sexualidade foi roubada pelo demônio interno. Então tem que resgatar. Então, Dimas, tanto é que no momento que estão conversando no alto do topo da cruz, o Mestre Jesus fala que nesse momento o outro encontrará no reino dos céus. Então, para alcançar o reino dos céus, o estado elevado de consciência, nós temos que usar o bom ladrão. Quer dizer, ele extrai a energia que foi roubada pela fornicação, pela sexualidade depravada. Então, significa isso exatamente nesta situação. A cruz, INRI, muita gente interpreta que INRI significa Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Pura balela. INRI significa Igni Natura Renovato Interim. Pelo fogo se renova incessantemente a natureza. Não teria sentido isso de Rei dos Judeus, o Reino dos Judeus. O sentido exato é a coisa da força interna. INRI é o mantra de transmutação, mantra do fogo sagrado que é trabalhado pelo buscador da verdade e aquele que pretende alcançar os mistérios superiores. Há um momento em que o mundo literário ficou impressionado com um livro chamado Código da Vinci, do Brown. Então,
é uma narrativa contando os segredos do Da Vinci que foram iniciados os mistérios maiores. Então, houve muita polêmica, os intelectuais acharam que foi muito fácil, os religiosos acharam que não sei o que, era uma profanação, mas na verdade o Da Vinci, o iniciado, ele conhecia o poder tremendo da questão do código. Se nós estudarmos uma obra do Da Vinci, como nós estudamos já aqui a pintura, né, a Santa Ceia, ele é codificado, tem símbolos interessantes que foram narrados posteriormente na nossa fala. E Da Vinci, quando pinta e quando cria alguma coisa, ele tem o poder da síntese. Então, é fundamental entendermos esse ponto, que é a questão do código, codificação. Toda a literatura sagrada, todos os livros iniciáticos, todos os grandes lances narrados nas epopeias, nas sagas, nos épicos, é uma questão de ser algo de código. Nunca aconteceu literalmente aquilo, e sim uma simbologia. Até narramos em outras aulas que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na verdade, todo mundo imagina que ele está se auto-idolatrando. Não é verdade. Ele fala o eu sou, quer dizer, o ser é o caminho, a verdade e a vida. Quando fala no Gênesis que eu sou o alfa e o ômega, não quer dizer que Deus, e sim o ser é o princípio e o fim. Se os amigos que estão nos assistindo, nos prestigiando, estiverem profundamente interessados em conhecer mais detalhadamente o que foi apresentado durante o transcurso dessa apresentação, recomendamos expressamente a leitura do livro Código Crístico, que apresenta os mistérios crísticos, o culto que não está narrado nas letras mortas. Então, é a recomendação que fazemos para que possam refletir melhor sobre o que significa essa semana e o que significa tudo aquilo que conversamos durante esse período aqui. Então, insistimos nessa recomendação. Uma leitura lenta, agradável, que poderá proporcionar efeitos extraordinários, porque tem um verbo de ouro do Mestre Samuel nessa narrativa. Essa é a informação. Mais uma vez, nos apresentamos aqui nesse cenário diferenciado, diferente das nossas aulas verbais presenciais, e nós estamos tentando nos familiarizar com essa nova maneira de transmitir. Espero que tenha passado a ideia correta. Outras informações, passado esse período, a associação vai trabalhar para harmonizar seus conteúdos e harmonizar suas presenças aqui na casa. Por enquanto, nosso profundo agradecimento pela atenção, uma boa Páscoa. A Páscoa significa ressurreição, ressurgir. É a nossa proposta. A ressurreição é o ressurrecto. O Cristo é um ressurrecto. Na verdade, houveram vários ressurrectos, a pessoa que nasce pela segunda vez. A nossa proposta é nós tentar ressurgir. Não significa que vamos ficar imortais, alguns ficam, outros não, mas significa que nós ressurgimos das cinzas do ego, reaparecemos na vida com uma consciência desperta. É a verdadeira Páscoa, que todos desejamos que celebrem com felicidade e alegria, especialmente uma Páscoa interior profunda e rica em conhecimentos filosóficos internos poderosos. Muito obrigado pela atenção. Até outra oportunidade.